né, enquanto regra, né, o que vira racionalidade, né, decorrência racional meso-principiante, né, a quem justifique sentido já verbo gerondificado ou ainda sobre o subconscientificado quando apontar a quem justifique rasas profundas, profundezas rasas, né? Quando colocar em regra primeiro minuciosidade e tal, fica imposto ou anti-imposto se defender, se defende ou reflete, né? Ou anti-reflete a questão de fora para dentro, ou quando não que vir apontar domínio maior, né? O que aparenta ou sobre outras condições estratificadas, o que vira dizer que é uma cadeia ramificada de condição não pejorativizada, quando apontar quais são os princípios divinizadores literalmente apurados, que humanizam, né, divindade, genialidade, né, sideralidade, né, espacialidade, né, espacialidade afim, né, quando apontar, né, qual é o imperativo assimétrico, o que é apontar a simetria ou a interdependência entre temperaturalidade e temporalidade, né? O que vira entre temporalidade, temporalidade, né? O que é a complexidade, o que são as fronteiras dos inatingíveis, atingíveis, né? Quando, né, o que é minucioso, né? A quem agregar ou estar envolvido em infinitivas propriedades e ações multissensitivizantes, que a quem justificar o estado resistor, ou dito moderado, ou dito discreto, né? Que baseifica o domínio, né? A quem justifica estar entre jossa, não subatomizada nem macroatomizada, no que vira a truncagem de dizer que os imperativos infinitivos, né? A quem apontar, né? Sentidos assimétricos e coisificados, não vertico-horizontados, ou não tão, né, em figuras de estilo, né, melhor mensuráveis, né, o que são desquadrados aqui em redondos, né, colocar aqui né, entra aqui o limite do homogêneo ao heterogêneo, irredutível, que é apontar o domínio de infinitivos, quando ainda que o mesmo carboidrato, 1 grama para você, 1,1 para o outro. Naquele dia entre qual dia, de antenoite, não antenoite, naquelas questões sobre o que perceber e como não acidentar pejorativizadamente, o que é não explodir, o que é transformar, o que virou agente fissor, desfusor, profusor, né? Que é um reator, o que é uma propulsão, né? O que é uma combustão apontada espontânea, não espontânea, né? Minuciosidades aeróbias, anaeróbias, como colocado, o que é uma protocolaridade, ou quando protocolaridade isotônica de causa e efeito entre relações corporais, o que são instintivalizações objetas que ainda que em algum lugar no chão não passa, né? Que vira estímulo-resposta e cumulativismo perante ir e voltar ao corpo, dizer que, né, você já inspira ou já expira, já sai expirado inspirando, né,
que vira buscar subsistencialidades ou compensações, ou está sobre, né, recapitalizações, ou o que está em trânsito, quando justificar, né, padrão existencial, ou quando percebido como causa e efeito de propósito, de constituição corporal, o que vira constituição multielementarizada entre propriedades e espectros criacionistas que individualizam como coletivizam, o que virou causa e efeito minucioso, entre aqui em volume e desvolume, bem apontar a abstratualidade como materialidade, entre feitas extraordinariedades multipilarizadas que há em determinado tempo, essa condição frequencial, subpresentificada, sobrepresentificada, multipresentificada, verbo gerundifica, pilares literalmente definidos, né? Ali não poliu, ali tinha né? Assim industrializou, aqui em tecnologias e questões quando o que vira. O ir e vir de quem somos entre a estática, o silêncio, né? Entre a linearidade esforçórica, se eu coloco, que são gradientes esforçorizantes, que é quem justificar agudos e crônicos ou questões de fato, né? Que é o ativo e o passivo, ou correntismo responsabilizador entre a quem apontar unilaterais e não necessariamente, mas, né, minuciosidades entre gêneros, né? Que vira o órgão reprodutor e não necessariamente, mas o órgão produtor e não necessariamente, né? Que virou dizer que coisas se tornam parecidas e algumas se tornam literalmente diferentes, ainda que é o menor do maior, o maior do menor, né? Aproximar pênis e vagina, afastar, né? Que diz, né? Dizer que no momento secciona simultaneidade, mas que se agrega em unilateralidade, né? O que é olhar ao lado do cérebro? Um tempo de condição cardíaca lateralizada, né? Que são questões padronizadas a quem justifique em interdestemporalidade apontar monstruosidades incomparáveis entre abduzidos, né? Aduzíveis, que é um extraterrestre, né? Que é uma capacidade de causa e efeito que se faça astronauta, mas baseada em instrumentalidade tal, precisa-se de linearidade de inteligência e trabalho de alguma forma, que um determinado agente se propicie, mesmo que seja pela força, tem o imperativo da força, de substanciar genética variável, aditivação variável, a quem justifique precisar estar nu e não ser um gradiente durável, de apontar não necessariamente não estar nu e não necessariamente também estar. Quando o corpo naturalizado, o que virou? Próteses, dispositivos ditos coisificados, industrializados, metalinizados, para dizer que num dado momento naturalizado, né, corre-se um sangue normal, tem-se ossos, pele, músculos, essas condições sensoriais entre carne ou tegumentalização tal, né? Ainda para justificar o que é o mais naturalizado, independente de condição genética, que se agregue reatividade a apontar, né? Cruzamento racial, mais alimentou, menos fudeu-se, né? Quando essas questões entre apontar e o pelado, e o que virou o caricaturado vestido, quando ainda que isso e aquilo, ou ainda vai usar só uma, ou ainda que use vários sobre determinado volume, ainda que adquiriu isso e aquilo, mas está lá naquele guarda-roupa, o carro está lá na garagem, sobre uma determinada datação, se recorte, se amostrologize, ó, lá você vem atravessando, para não dizer que você está de ônibus, larga o seu carro escondido ali para não roubar. Que num dado momento, tá todo mundo na praia, a coisa fica completamente diferente. Marcar na praia é uma estratégia, né? E a estratégia de quem marca e quem não marca, para justificar se assim não tiver, não vale nada. E vai marcar ainda para fazer esse teste por causa de quem o que virou, né? Quando o cabimento e o descabimento das quatro paredes e a
diz que datada a familiarização que precisa se perpetuar e não necessariamente, mas fazer sucesso herançável de algum modo e ainda fazer poder e arrastar poder ou deixar poder ao outro quando, né, o que vira mesmo, né, o que mesmo impõe cronologizar, biologizar, energizar, né, o que é espaço, revelar temporalidades, né, materiais subtemperaturáveis que estão, né? O que vira causa e efeito de sobretemperaturalidade enquanto, né, fiançabilidade limite, o que é a revogabilidade do inafiançável, a irrevogabilidade do fiançável, o que vira, né, contradição exclusora e inclusora, a quem justificar negligência, pessoalidade como impessoalidade entre o arrasto que circule, o agudo da perpetuação, da autoperpetuação anticatabólica, anti-anabólica, né? Precisa sim até casar, porque depois, na hora que der um sopro, comer uma comida, vai dobrar de tamanho. Aí depois que casar, foda-se. Depois da balança, da pesagem, foda-se. Você pode adquirir o dobro de peso e chegar lá mais forte, você é carboidrata, né? Aí depois você abortar, foda-se. Ou antes de você abortar, ou antes de você fizer isso, não tendo filho, tá bom. Gravidade é uma coisa, gravidez é outra. Então escuta-se, né? E entre periodizar, né? Periodizar para mais forçar, para menos forçar. Já que é o prostituto, da prostituta, aqui em ativos e passivos, dizer que a tal de dimensivizações fizeram voos e desvoos hipertrofíveis a quem justifique buscas gravitacionais e né, sideralizações intencionais ou ditas percebidas em tempos não intencionais, justificar morte e vida entre deslocamento espacial e um propósito tal. A grandeza e o infinitivo de aparentemente não grandeza, e ainda que tenha, quando mais diz, não mais deve ter, porque não se limpa nem a bunda. Então quer dizer questões minuciosas enquanto estas, né, ponderalidades, né, questões tais enquanto o valor dos trânsitos e a incongruência de atalhos de imensivizações de agudos, o que façam agudos para empoderar negligência etiquetada de não viu e pagando pode ter e pode fazer, e ainda que vejam aonde está a sorte de conseguirem bem falar e justificar que não estão na fila da mesma coisa, que virou entre placas e equipamentos, não necessariamente entre placas e equipamentos, causa e efeito de estimulação genética, driblar o quê? Corrigir o quê? Quando a morte convida, dizer que a morte não mais convida, se tiver fudendo e precisando mais foder, a quem justifique, se for morrer, mas que morre um trepando em cima do outro, dá hormônio para ele, coitadinho, ele tem dinheiro, se não estimular ele seguir a vida, mas por que cansou o hormônio? Por que parou? O que não automatizou? Por que tem que ser? Tem que tirar de onde? O que virou feito de laboratório? Ah, tem nome, mas tem na mulher, não tem nome, mas tem na mulher. Então, condições, né, N's. É justificar para o pequenininho ficar grandão. Para fingir mais velho, fingir sapiental. O mais velho entre o novinho, entre a novinha, né? Delinquência e não delinquência entre, né, atrativos sexuais, ou quando as coisas vêm causa e efeito dessa coisa, a quem justifique em otimizar facilitações não necessariamente inteligentes e quando na maioria das vezes mais velocidade e mais tempo para alguma coisa, quem volumetrificou e armazenou outra está com aquilo, porque já tem uma riqueza tal e sustenta, e agora quer curtir, ela só quer ganhar dinheiro, ou apresentar o pico da idade, mas o outro tem dinheiro, não sei o quê, né? Que viram situações, proporcionalidades despadronizadas, a quem justifique regras e exceções, mas de fato, né? Quando entre incestivos, não incestivos, multiabortológicos, né? A quem justifica a cadeia consecutivizada entre, inclusive, quando transcendentalidade laica, assimétrica, reversa, inatingível, inesperada, inédita, né?
entre Jesus, Maria e qualquer outra quem fizeram, né? Deus, deuses, deusas, poligamia de um buraco, mas entre rotatividade de vários, monogamia de vários buracos, a quem decifre, como driblam probabilidades para maiores inteligências degustatórias e não necessariamente para mais reforçarem aos outros para fracassos, dizer que a vida é curta demais para pensar nessas coisas, que vai morrer mesmo, que nem Deus e tal, que são os, né, que em qualquer lugar que se sente tem sempre um filho da puta. Geralmente não fala quem quer falar e fala aleatoriamente a quem vira para-raio de doido. O que vira causa e efeito de para-raio de doido, como se, segundo testemunho, de fato não é primeiro, e o que fizeram segundo, e quando o primeiro diz que é primeiro porque não é segundo. A quem reveste não reveste, quando o homem entre mulheres, mulheres entre homens, e não necessariamente. Mas o que é dizer que entre parcialidades ou em totalidade não precisa se perpetuar, algum não fez perpetuar e se nega a perpetuar, e o que diz que sobrevive bem fazer pela necessidade do que estimularam porcosamente o tal de parasitar, né? Então quer dizer, né? O que é o paradoxo da inteligência dos perversos, né? Os doentes, a perversidade de serem sãos, ou sãos as perversidades de serem doentes, né? Quem justifica a inteligência e o platô da saúde, ou, né, das zonas de reserva, inclusive, não necessariamente, para justificar causa e efeito de verdade, a quem compare e imposte síntese, antítese, tese, né? De onde o arrasto paradigmático vem, a quem justifica estimular paradoxos, né? E adotar concepções renováveis, tipo Lavota Novo, né? Que viram essas questões perante a subsistencialidade não falseável. O princípio real que bem se enxerga é a transparência, sempre com responsabilidade. A sua irresponsabilidade é a responsabilidade do outro. Eu vice-versa dizer como bem gozar na festa. Assim não tem graça. O trabalho que não tem graça é o que paga. O trabalho que você não precisa pensar. Então o que viraram academias antes de academias, quando depois de academias, né? Quando a questão que lá você não precisa de pensar. E joga lá o que virou o turismo de questões entre contextos, né? Pilarizados a quem justifique, né? Condições, né? Que mesmo saturam ou impõem que a pilarização sobreviva entre paradoxos a quem paradigmas de situações reformáticas, reformadoras, governamentais, a quem justifica a máxima do afastamento, que momento ponto observável, reativo observável, em que momento ponto de estreitamento, comunizado, comunistado e não necessariamente o que fizeram bem operacionalizar capitalismo selvagem como capitalismo não doentio, já que saiu da loja não tem graça, naquele na loja não pode nem entrar. Aqui urubu vira meu louro, o que é? O cobaiamento industrial coisificado, encapado de cientificização, metodologização, né? Causa e efeito metodológico, os pedaços, né? Entre todas as questões que se alavancam polir ou, né, transitar entre do chão não passa e não necessariamente o que viram as propriedades fundamentais fracionadas a polimento de conformes, etiquetas referenciais de Aquim, justificar correntismo ortodoxo, que virou modernidade laica, cabida e não descabida, quando num datado momento um terreno vazio, né? Que vira um sementeamento e condições apontadas criacionistas entre hibridismos, quando hibridismos apontar condições probáveis comparativas de, né, tributos materiais, o que vira
uma tribulação aparentemente atrital, literalmente sistêmica, já que em categorizar escalarizações, intensidades, formularizações proporcionais, mensurações variáveis a quem justifique todo e não todo, né? Perante o que é uma constante enxergativa, a proporcionalidade irredutível, que virou categorizar abstratualidade, não necessariamente o dizer que, né, que vira causa e efeito filosófico, o agente comunicativo que, né, mesmo sideralize a sideralização materializada, né, o tempo do destempo que vira o limite de quem? O limite daquele que justificar entre o comparativo, que se propõe a perguntar como responder e não necessariamente, né? Então são questões bem minuciosas quando de fato categorizar o convite do princípio da desincerteza reversa, que diz, pois bem, muito obrigado, pois não, porque sim, e já que sim, por que não? Impulsionado sim, por que não? Quem responde? Revelação, né? Que é a cristandade e anticristandade apocalipsível, as conveniências do meio do caminho, né? Limite do um, quando a gente fala inclusive tratamentos, especificidades estéticas, né? Entre o pezinho, a pele, as entranhas, a raiz do cabelo, os pontos de cada lugar, então fica mais assustador ainda. Quem paga, quem trabalha, quem unifica a cápsula, quem desunifica a capsularidade, né? Quem é o efeito guarda-chuva, né? Desbravador não necessariamente, a coisa parece pequena, né? A quem incomoda e o que se percebe perante imaginar, o que categorizar como inventivas, cientificíveis, né? O que vira esta, né? Vaga criacionistagem coisificadora, né? Quem justifique não acreditar ou mais acreditar entre os que acreditaram e não acreditaram, mas alguém vai não acreditar. É preciso que não acredite, impulsionado a não acreditar, né? Num dado momento, fecha o olho, finge gostar, finge não ver, ou finge mais acreditar, que aí quanto mais parece longe, também já está perto ou está dentro, né? Questões que coloquemos entre, né, trindadeações e divinizações sobre entidade antes a quem observe-se apontar afim, né? Espaço-temporalidade afim.